partir de agora, pela Tropical FM, a entrevista do dia. Bom dia, o quadro Entrevista do Dia está no ar, manhã da sua quinta-feira, 2 de setembro. Aliás, o tempo apresenta-se com algumas nuvens, é verdade, aqui no centro de São Carlos, mas a temperatura de momento aqui na capital da hospitalidade, em 18 para 19 graus, a mínima na madrugada, lá na nossa primeira leitura, por volta das 4h40 da manhã, foi de 17 graus aqui em São Carlos. São 7h44. Bem, o nosso convidado hoje veio de Chapecó, talvez por isso que a gente adiantou e passou um pouquinho do horário aqui, mas não importa, a pauta segue a mesma e é sobre reforma trabalhista. PEC, que é o projeto de emenda complementar, de número 32. E, bem, a gente vai discutir o assunto hoje aqui, que a gente vai trazer aqui o presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público de Chapecó e região, o professor Liseu Mazioni, está aqui nos estúdios, por isso que ele veio de Chapecó para falar sobre o assunto. Deixa eu cumprimentá-lo. Bom dia, professor, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Elvis, bom dia a todos os ouvintes. Deixa só fazer uma correção, na verdade eu sou presidente da coordenação municipal do sindicato em Chapecó. A presidenta do sindicato é a Vânia Barcelos, a professora Vânia Barcelos. Que já esteve aqui, o pessoal conhece aqui, exato. E, claro, eu também sou presidente da Federação dos Trabalhadores Municipais de Santa Catarina. Muito bem. Então, só para corrigir, deixar claro aí, alguém vai, o pessoal que me conhece a Vânia. Não, o presidente é a Vânia, está se passando lá. O presidente é a Vânia. E o Liseu, então, aqui coordena, então, as funções dentro aí do sindicato. Bem, em relação ao sindicato, Liseu, nós temos essa PEC, então, em andamento. Como diria, é pouco discutida, talvez é pouco falada, né? E talvez não há tanta manifestação como se deveria pela importância dela. Seria isso, né? Como é que funciona esse procedimento? Projeto de emenda complementar 32, no que consiste? Aqui a gente diz reforma administrativa, mas o que é exatamente? Então, nós primeiro fizemos uma síntese afirmando de que não é uma reforma administrativa, porque reforma administrativa é aquilo que os prefeitos, os governos fazem no início do mandato para organizar o governo, né? Dar o jeito do governo daquilo também que discutiram, esse mesmo compromisso na campanha. Então, não é uma reforma administrativa, na verdade, é uma reforma do Estado brasileiro, né? E essa reforma, ela tem por objetivo, portanto, alterar aquilo que está construído e que foi construído nos últimos 33 anos a partir da Constituição de 88. Praticamente, nós criticamos a PEC 32, apontando que ela vai produzir a destruição de 4 fatores importantes que constituem o serviço público e o papel do Estado no Brasil. Porque ela acaba destruindo a separação que hoje tem entre o dinheiro público e o dinheiro privado, na Constituição e na legislação, né, o concurso público, lei de licitações, você tem toda uma separação entre o que é público e o que é privado, né? O gestor público ele não pode escolher nem as pessoas e nem as empresas, né? Tem que ser um processo legal e impessoal. Certo. Ela também vai provocar, então, nesse caso, a destruição dos princípios da legalidade e da impessoalidade na administração pública, que são fundamentais para a democracia. Cita-se. A destruição do servidor público efetivo, que nós conhecemos e que o Brasil, a União, os estados e os municípios construíram a partir de 88, né? E na minha avaliação, o servidor público efetivo é o grande ator das políticas públicas, da construção da educação pública, da saúde pública, da assistência social, da segurança pública, né? Até mesmo os serviços de infraestrutura nos municípios menores, né? A importância que a prefeitura tem na organização do meio urbano e do meio rural, né? A questão das estradas, das ruas, da limpeza, inclusive, né? E a destruição, portanto, do serviço público, né? Porque o objetivo da PEC 32 do ministro Paulo Guedes, que propôs essa reforma administrativa, na verdade reduzir o serviço público, reduzir o papel do Estado e ampliar o mercado e o poder das empresas. Então é contra isso que nós estamos numa campanha de mobilização contra a PEC 32, inclusive discutindo moções nas câmaras de vereadores, né? Agradecer e parabenizar os vereadores de São Carlos que já aprovaram uma moção de apelo
aos deputados federais para que rejeitem a PEC 32, né? Então que a PEC 32 seja rejeitada. E estamos nesse processo também com a imprensa, muito importante para conversar com a população. Como você colocava no começo, é um assunto que todo cidadão, toda cidadã brasileira deveria se envolver, porque ela vai mexer no serviço público que tem atendido a população, né? Nós vimos aí agora na pandemia a importância, por exemplo, do SUS, do direito à saúde pública, para que as pessoas tenham socorro, para que as pessoas tenham manutenção da vida, né? Manutenção da saúde e condições de trabalho, inclusive. A discussão é grande no sentido de que nós temos, num primeiro momento, Liseu, nós temos assim, a reforma vai ser boa porque vai tirar algumas regalias. A gente ouve muito isso, né? O servidor público tem muitas regalias, nesse sentido. É por aí mesmo? Não. Não, com certeza não é, né? Justamente para instigar essa discussão. É claro que a enganação, né? A enganação parte... Não, estamos terminando com alguns privilégios. É a propaganda então, ali. Você cria um pacote, um rótulo, né? E lá dentro cabe todas as fantasias, né? Mas não cabe a verdade, né? Porque a verdade é o seguinte, 80%, 90% dos servidores públicos no Brasil ganham menos que o teto do INSS. Né? Muitos servidores públicos ganham menos de R$2.000. Né? Então, tem muita falácia do ponto de vista de privilégio e privilégio. É verdade que tem alguns privilegiados que estão, especialmente nas cúpulas, né? Nos altos escalões das Forças Armadas, do Judiciário, do Executivo, do Legislativo, mas a reforma administrativa ela não mexe nisso. Pelo contrário, ela acaba, por exemplo, com a possibilidade de estabelecer uma relação entre a menor e a maior remuneração. O Paulo Guedes já falou de que no Brasil o trabalhador ganha muito e o alto escalão ganha pouco. Então, se for aprovada a reforma administrativa, vai liberar para que se aprove mais privilégio. E, principalmente, com essa quebra da separação do dinheiro público e do dinheiro privado, vai se permitir qualquer negócio com dinheiro público. Então, aí que vão ter os privilégios, vai ser ampliada a corrupção, porque hoje toda a Constituição Federal e a legislação, dentro dos princípios da legalidade e da impessoalidade, então você só pode fazer o que a lei permite, o que a Constituição permite, e tem que fazer de forma impessoal. Então, eu preciso contratar professores, eu tenho que fazer um concurso público para efetivar ou um processo seletivo para temporário. Né? Se eu preciso comprar alguma coisa do setor privado, tenho que fazer licitações, obedecer à lei de licitação e abrir a concorrência. Não posso escolher a empresa, não posso escolher o trabalhador que vou empregar na prefeitura, a não ser o grupo de cargos comissionados que é para compor o governo. Então, nós acreditamos que o Brasil, você tem poucas coisas que o Brasil construiu em favor do povo, né, para melhorar a vida da população, a vida das pessoas, nesse último período, especialmente a partir de 88 para cá. Por que 88? Porque a Constituição Federal de 88 é a primeira Constituição que colocou no seu texto que o brasileiro e a brasileira têm direito social. Ou seja, o brasileiro e a brasileira têm direito à educação pública, à saúde pública, à assistência social, à segurança pública. Isso faz toda a diferença, porque é uma garantia de um padrão mínimo de vida que o brasileiro e a brasileira têm, e quem que tem que oferecer, quem tem que ofertar. É evidente, a pessoa tem que trabalhar, né, tem um esforço individual, mas o Estado brasileiro garante, né, a todos os brasileiros e brasileiras acesso a essas necessidades básicas. Né? Quer dizer, depois que a pessoa tem saúde, educação, segurança, ele vai poder trabalhar, ele vai produzir mais. Né? Então, o direito social, a política pública, a universalização dos bens que a humanidade produziu, ela é extremamente produtiva. Né? Nós vimos mundo afora que os países que se desenvolveram foram aqueles que garantiram para toda a sua população o acesso à educação, o acesso à saúde, a garantia da saúde, né? Porque a saúde é uma coisa permanente ao longo de toda a vida. Né? Tanto é que de 88 para cá, com o serviço público, com o servidor público efetivo que nós construímos no Brasil,
nós aumentamos a expectativa de vida em quase 20 anos. Né? E a gente só aumenta a expectativa de vida quando você melhora a vida para todos, né? Porque é feito a média. Então, acho que nessa perspectiva, que a PEC 32 quer destruir algo que tem sido muito importante para o desenvolvimento dos nossos municípios, do nosso estado, do nosso país, e especialmente tem sido muito importante para as pessoas melhorarem de vida e aumentarem o tempo de vida. Então, acho que nós temos muitos outros problemas para resolver e o ministro foi arrumar problema onde não tem. Né? Onde precisa ajustes, precisa, né, tem a mão de cada prefeito, de cada governador, de cada presidente da República, dos deputados, vereadores, né, que são os legisladores, até porque a PEC 32 ela tira poder do legislativo e concentra no poder executivo. Né? Eu tenho dito, ela vai fabricar, vai produzir uma espécie de pequenos imperadores, né? Porque muitas coisas os prefeitos, os governadores, o presidente da República não precisarão mais passar pelo legislativo. Né? Porque nessa questão de diminuir a separação do dinheiro público e do dinheiro privado, vai se dar poderes ao prefeito fazer uma série de negócios com o serviço, com o dinheiro público, com as empresas privadas e também, inclusive, misturando patrimônio e pessoal público e privado. Então, nós temos, né, certeza que não é um bom caminho, que não vai melhorar o serviço público, que não vai melhorar a eficiência da gestão pública, porque vai se possibilitar, vai se facilitar os negócios entre o público e o privado, e aí que mora o perigo da corrupção e também a transferência de recursos públicos para pessoas ou empresas privadas. Tudo bem. Estamos ouvindo aqui Liseu Mazioni, ele que é ligado ao Sindicato dos Trabalhadores de Serviços Públicos de Chapecó e região. Bem, estas possíveis mudanças, caso aprovada, porque ela está em questão, né, Liseu, o que você já trouxe vários pontos aqui, mas aqui para municípios menores, né, como é a região oeste aqui, nós temos Chapecó, que é a nossa capital, mas municípios de São Carlos, vai mudar bastante coisa. Sim, vai mudar. Eu tenho dito o seguinte, a PEC 32, ela quer reduzir o tamanho do Estado, ela quer reduzir a capacidade do Estado atuar na sociedade, né, atuar para as pessoas. Então, vamos imaginar o seguinte, a quem interessa enfraqueceu a prefeitura, enfraqueceu o governo do Estado, enfraqueceu a União, enfraqueceu o Estado Nacional. Porque é isso, né? No fim, ela vai trazer um enfraquecimento do Estado Nacional. E hoje, nós percebemos, pelo menos no último século no mundo, de que não existe país que se desenvolva sem um Estado Nacional forte, sem um Estado Nacional com capacidade de, primeiro, garantir a assistência à sua população interna e, no segundo plano, proteger a economia nacional do mercado global. Nós temos que comercializar, temos que atuar no mercado global, sim, mas precisa do Estado Nacional que proteja a economia nacional, que proteja os interesses da economia nacional. Né? Nós estamos assistindo aí a guerra comercial entre China e Estados Unidos e China. Quem que promove, quem que articula é o Estado Nacional. Porque o Estado Nacional tem poder de normas, tem poder de leis, de regras, né? Tem poder de política econômica e tem poder de políticas públicas. Né? Por exemplo, ninguém compete mais na economia mundial se não investir em educação, se não investir em ciência e tecnologia. E quem é que vai investir, vai levar para todas as pessoas? Não é o mercado. O mercado tem outros objetivos. O que tem o objetivo de universalizar, de incluir, de desenvolver as pessoas no país, é o Estado, é o serviço público, é a política pública. Então, é nesse debate que nós estamos pedindo, né, aos deputados federais que rejeitem a PEC 32, porque ela não vai melhorar o serviço público, ela não vai melhorar as políticas públicas, ela não vai fortalecer o Estado brasileiro, a economia nacional e o Brasil enquanto nação, né, e os nossos municípios enquanto município. Né? Então, nós precisamos uma prefeitura em São Carlos que tenha a capacidade de garantir para todos os munícipes a questão da creche, da escola, da unidade de saúde, né, da assistência social, a questão
da infraestrutura, né? Nós sabemos muito, por exemplo, a importância das horas máquina que a prefeitura presta aos agricultores, por exemplo. Né? Por quê? Porque ela leva a um custo menor. Ela leva a um custo menor e ela está presente. Porque em muitas prefeituras, em muitos municípios, talvez não vai ter empresas de terraplanagem, né? de trabalhos agrícolas. Agora, a prefeitura tem capacidade de manter uma estrutura e fornecer esse serviço. E uma pequena ajuda lá na agricultura, né, depois se transforma numa grande produção e na transformação, na industrialização, agrega poder econômico, né? Agrega valor econômico e social também, né? Porque isso faz gerar a economia, faz gerar também os impostos, faz gerar a receita pública e cria um círculo, né, virtuoso do ponto de vista de estruturação da economia. Então, acho que é essa disputa, efetivamente, que nós temos que fazer, porque a PEC 32 é essa disputa. Se o Estado ajuda ou atrapalha o desenvolvimento, se o Estado ajuda ou atrapalha a inclusão social, né, o desenvolvimento da ciência e tecnologia, o desenvolvimento das pessoas, o aumento da produtividade, inclusive, da classe trabalhadora, né, a distribuição de renda. Então, acho que esse debate, sim, que nós temos que fazer. Porque a PEC 32 ela tem um objetivo muito claro, que é reduzir o tamanho do Estado, portanto, reduzir os direitos sociais, né, porque não existem direitos sociais sem Estado, né, não existem direitos sociais sem Estado Nacional. E a PEC 32 tem esse objetivo. Não, nós vamos entregar tudo para o mercado e vamos ficar subordinados às multinacionais, né? Então nós vamos nos transformar numa espécie de colônia moderna do século XXI, porque o país que não tem um Estado Nacional capaz de regular a sua economia, capaz de potencializar a sua economia, capaz de proteger a sua economia, é um país colonizado, é um país que perde a capacidade de se autodesenvolver, perde a capacidade da autonomia, da soberania nacional, inclusive de se governar, inclusive de se proteger, né, proteger os seus, proteger a sua população e garantir também qualidade de vida para todos. Então, acho que esse é o debate que nós temos que fazer de uma forma muito franca, muito aberta, porque a PEC 32, ela apresenta esse debate. Né? Nós vamos reduzir o Estado e o mercado vai transformar isso aqui numa maravilha. Eu acho que as experiências mundo afora no último século têm mostrado o contrário. Né? Ou você tem um Estado nacional atuante, capaz, democrático, né? Social, que garanta a inclusão, que garanta às pessoas a educação, a ciência e tecnologia, o desenvolvimento das pessoas, a saúde para manter a capacidade de trabalho, ou você se subordina ao mercado global e você se subordina, inclusive, aos interesses das estatais dos outros países, né, dos estados dos outros países. Como, por exemplo, o Brasil, nesse momento, vendendo estatais para estatais estrangeiras. Né? Então, uma empresa pública brasileira não serve. Agora, o Brasil pegar essa empresa brasileira pública e vender para uma estatal chinesa, serve. Né? Quer dizer, para a França, para a Noruega, para outros países. Então, qual é a lógica? Qual é a lógica? Quais os interesses que estão sendo observados e construídos? Será que são os interesses nacionais? Será que são os interesses dos brasileiros e das brasileiras? Ou os interesses de alguns e de algumas empresas, de algumas multinacionais, do sistema financeiro, enfim, daqueles que concentram a grande parte da riqueza? De governos, né? Deixa eu destacar aqui a questão do ouvinte, Eliseu, em relação aí a reforma administrativa visa recursos também, o enxugamento, né? Não, mas ela vai reduzir, digamos assim, vai reduzir, ela não vai reduzir receita, porque não mexe na questão tributária. Exato, mas reduz o Estado. Então ela vai liberar o uso por parte dos privados dos recursos públicos. Né? Porque assim, hoje, quando a prefeitura faz um concurso público e contrata uma merendeira na escola, o dinheiro que sai da prefeitura vai direto para o bolso da merendeira, né? Para a trabalhadora, para a servidora municipal. E da servidora municipal vai para o comércio, porque ela vai gastar esse salário para se manter. Né? Quando você coloca uma empresa
privada no meio, por exemplo, terceirização do serviço. Ao invés da prefeitura contratar o trabalhador, uma empresa privada contrata. Aí o que acontece? Sai um dinheiro da prefeitura que vai para a empresa, e da empresa vai para a trabalhadora. É evidente que vai ficar nesta empresa uma parte desse dinheiro. E quando você terceiriza, o que tem acontecido também monopoliza, porque uma empresa, duas, acaba tendo a terceirização de todo o estado, de todo o país. Né? Então, muitas vezes, né, vamos pegar, por exemplo, a empresa de alimentação escolar, que muitos municípios, o estado tem. Né? Não é uma empresa de Santa Catarina, não é uma empresa de São Carlos que está fornecendo. Enquanto que você tem um servidor público efetivo, o dinheiro é de São Carlos e fica em São Carlos. Né? Aquele que sai do salário dos servidores, sai da prefeitura e vai para o salário dos servidores vai para o comércio. Né? E volta para a prefeitura em forma de imposto. Uma parte. Né? Tem esse giro. Quando você terceiriza, pode vir uma empresa de fora, que ela vai vir aqui, pega, digamos, 30% desse dinheiro, que sai da prefeitura para pagar os trabalhadores. Só que fica 30% na empresa antes de ir para os trabalhadores. Então, o que vai acontecer? A prefeitura provavelmente vai pagar mais, o trabalhador vai receber menos, e uma fatia desse dinheiro, que é de São Carlos, que é o dinheiro público de São Carlos, sai da prefeitura de São Carlos, sai do município de São Carlos e vai para a sede da empresa. Né? Então, o serviço público, e aí o servidor público efetivo é importante, porque se a gente for ver a produtividade ao longo do tempo, ela é mais barata do que o trabalhador rotativo. Né? Por quê? Eu tenho citado o exemplo do motorista de ambulância. O que dá condições para o motorista de ambulância conhecer as comunidades, conhecer os moradores, conhecer os idosos, conhecer a doença de cada idoso que ele vai transportar para a unidade de saúde, para o hospital, né, muitas vezes saindo do município para levar para uma clínica, para um hospital. É só a estabilidade do servidor que dá essa garantia. Porque ele fica lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, fazendo aquele trabalho, e ele conhece. O que dá condições para o professor conhecer os pais das crianças? Se ele pode continuar naquela escola. Né? Porque se todo ano trocar de escola, se todo ano trocar o professor, ele não vai conhecer as crianças, ele não vai conhecer os pais, ele não vai saber qual que é a dificuldade que aquela criança tem, né? ou a doença, às vezes a deficiência. Né? Então, é a estabilidade que vai garantir. O que garante a enfermeira, a trabalhadora de enfermagem, o médico conhecer as pessoas do município e conhecer o paciente, saber o histórico de doenças no município, saber a expectativa de vida, saber os hábitos de vida da população? Se ele tiver continuidade. Né? Agora, é a mesma coisa o táxi da esquina que a gente conhecia e o motorista de Uber. O motorista de Uber você não conhece. Geralmente você não conhece. O motorista de táxi era seu amigo, né? Porque ele estava anos lá naquele ponto. O servidor público não é diferente. O que o ministro Guedes quer? Ele quer uberizar o trabalho no Brasil. E nós estamos vendo no que está dando essa questão dos trabalhadores do aplicativo, sem contrato de trabalho, sem um salário mínimo, sem uma condição mínima de trabalho. Né? Então, não é esta precarização que a gente quer. Né? Eu acho que os trabalhadores e as trabalhadoras, o povo brasileiro, quer mais segurança no trabalho, quer salários melhores, né? Quer uma condição de vida melhor. Então, não me parece que você precarizando, inclusive, o trabalho, o salário, as condições de trabalho, que primeiro você vai melhorar os trabalhos, o serviço, porque o objetivo dessa precarização é facilitar a exploração econômica e a concentração de renda. É facilitar o lucro das empresas, especialmente das grandes empresas. Eu acho que é importante as pessoas terem presente. Então, não tem desenvolvimento local se não tiver, se não tiver a multiplicação de empresas, se não tiver as micro, as pequenas empresas, as grandes empresas também, mas especialmente se não tiver uma estrutura, né, do ponto de vista da economia, que permita empregos formais de boa qualidade e permita também a formação e a multiplicação de empresas. Porque se a gente pegar um município como São Carlos e expor ele a
aos interesses das grandes empresas e chegar a destruir a própria prefeitura, né? Porque qual que é a primeira empresa que desenvolve o município? É a prefeitura. É a prefeitura. Né? Eu sempre digo que a prefeitura é um centro de inteligência. É o melhor centro de inteligência do município. Porque aí na prefeitura você tem professores, você tem médicos, você tem veterinários, você tem contadores, você tem advogados, você tem administradores, né? E que estão aí, ao longo do tempo, pensando o município, pensando o serviço público municipal, né? Atendendo a população, dando condições para que as famílias, para que as pessoas possam trabalhar, possam conviver, possam construir a sua vida. Então, a PEC 32, ela vem destruir, inclusive, a principal empresa no desenvolvimento local, que é a prefeitura. A prefeitura municipal, né? Muitas questões vêm chegando aqui, relacionado também, o nosso tempo já esgotou aqui, a gente só passou porque nós tivemos também o início atrasado aqui da nossa entrevista. Mas o pessoal mencionando aqui o enxugamento e a melhora do serviço público no atendimento, que é uma das perspectivas de alguma mudança em relação ao atendimento, por exemplo. Mas isso é falso. É falso porque é o seguinte, como que a precarização vai melhorar o serviço? Não existe isso. Nós sabemos, temos inclusive nas avaliações, como é o caso do IDEB, que é a avaliação da educação básica, mas também dentro das avaliações do SUS, as pesquisas sempre mostram, né, de que você melhora o serviço quando você melhora o contexto, né, incluindo o trabalhador. Então, quando você dá formação para o trabalhador, quando você dá a estabilidade, quando você dá segurança, quando ele pode exercer a sua profissão, né, quando ele tem tranquilidade para exercer o seu conhecimento, a sua profissão e cumprir com suas atribuições. Então, se a gente for ver, por exemplo, Elvis, a questão da alfabetização no Brasil, a questão do analfabetismo, a questão dos anos de escolaridade, né? Nós estamos com a garantia do ensino universal de 4 a 17 anos. Nós estamos chegando perto de 100% das crianças de 6 a 14 anos na escola, né? Nós melhoramos muito a quantidade de jovens aos 14 anos que concluem o ensino fundamental, né? Estamos agora na perspectiva de universalizar também o ensino médio, de universalizar o ensino superior. Então, isso quem trouxe? Foram os serviços públicos. E o que é importante a gente ter presente, sim, faltam recursos públicos. Né? Se a gente for perguntar para o prefeito, falta ou sobra dinheiro na prefeitura? Com certeza ele vai te dizer que falta, pelas demandas que tem. Né? Se nós pegarmos o nosso SUS, que é extraordinário do ponto de vista de garantir o acesso de todos, é feito com menos recursos do que seria necessário. Bem menos. Então, vamos melhorar o SUS? Sim. Agora, para melhorar o SUS, eu acho que do ponto de vista dos trabalhadores, se tira bastante. Dá para tirar mais? Eu acho que com planejamento, com construção coletiva, com formação continuada, com melhora de equipamentos, é possível. Agora, também será necessário colocar mais recursos. Né? A própria educação, por exemplo, ela vem se beneficiando da questão da redução da natalidade. Então, nós tendo a cada ano mais recursos por aluno, né? Porque diminuiu o número de alunos. Agora, nos anos 90, nos anos 2000, 2010, 2000, né? Nós fizemos verdadeiros milagres no Brasil em termos da educação pública, quando a gente for ver o valor por aluno que nós investimos. Porque nós teve aí o crescimento populacional dos anos 80, dos anos 90, e os recursos eram escassos, né? O Brasil passou por sérias crises, né, nesses anos, da década de 80 principalmente. E a escola pública fez milagres do ponto de vista do que entregou em relação do que recebeu do valor por aluno. Então nós precisamos prestar atenção das falsas promessas, né? Agora eu posso assegurar a quem está nos ouvindo de que a PEC 32 não tem o objetivo de melhorar o serviço público. Ela tem o objetivo de reduzir o serviço público, de destruir o papel do Estado, reduzir o papel do Estado, reduzir o serviço público e privatizar, terceirizar. Então, isso vai precarizar principalmente o direito de cada cidadão de ter acesso a essas políticas que hoje o Estado efetivamente está garantindo.
Muito bem. Liseu, acabou o nosso tempo, já faz tempo. A gente tem que encerrar a discussão. É grande, vai longe. E aqui eu também quero deixar o espaço aberto para o outro lado da questão, né? Nós temos também sempre o outro lado relacionado a cada assunto, a cada reforma, a cada pauta aqui que agora vai para o Congresso. Essa está indo para o Congresso em discussão lá no Congresso Federal. E a gente, claro, vai estar acompanhando em relação, porque isso mexe com todos nós aqui, como, por exemplo, o Liseu usou vários exemplos aqui, citando São Carlos, citando o setor público, o atendimento, o viés público aqui no nosso município. E a gente vai estar abrindo essa discussão aí, assim como outras pautas também relacionadas a várias reformas que estão em pauta no país. Liseu, rapidinho, quero agradecer, obrigado pela sua vinda lá de Chapecó, mas para jogar este assunto para que possa a comunidade discutir um pouquinho mais e ficar a par do que é realmente esta PEC 32, a reforma administrativa. Obrigado. Obrigado, Elvis, pelo espaço, obrigado à Rádio Tropical, obrigado a todos os ouvintes. Para encerrar, então, vamos reforçar o pedido, né, aos vereadores aqui de São Carlos que aprovaram a moção contra a PEC 32, né, a população, para que conversem com seus deputados federais, né, façam a defesa do serviço público, né, tenham presente que se tirarem o serviço público, se reduzir o serviço público, a vida das pessoas vai piorar, né? Então, nós precisamos fazer essa mobilização nacional pela rejeição da PEC 32. Obrigado e um bom dia a todos. Liseu Mazzoni, o nosso convidado hoje, ele veio de Chapecó, ligado aí ao Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público de Chapecó e região, mas a função exata é? Eu sou presidente da Coordenação Municipal de Chapecó e presidente da Federação dos Trabalhadores Municipais de Santa Catarina. A presidenta do Sindicato Regional é a professora Vânia Barcelos, né, que tem muito apreço e seguidamente está aqui em São Carlos também. Seguidamente ela vem aqui, senta na roda de conversa em negociação aí com o Poder Executivo, Legislativo e recentemente também participou por telefone aqui, falando sobre, inclusive, sobre o reajuste, a reposição, ela esteve pautando aqui ao vivo, inclusive no espaço do quadro Entrevista. Olha, a entrevista na íntegra com o Liseu, em áudio e vídeo, vai estar no nosso site dentro de instantes. Então, também vamos ter trechos do bate-papo lá, com trechos principais aqui, lá no Jornal do Meio-Dia, a partir das 12 horas, quando a gente passa aí um trechinho do bate-papo, tá bom? Vem aí o Comando Geral, passamos do horário hoje, mas em função aí da pauta e também em função aí que a gente começou também mais tarde, justamente pela vinda aí, trânsito pesado na vinda, né? É lento. É lento aí na SC 283, nesse trecho que pega aí a partir das 7 da manhã. Um abraço e até amanhã com mais uma pauta por aqui. Você acompanhou pela Tropical FM a entrevista do dia.